Shalom, minha irmã. Shalom, meu irmão. Shalom para você que me ouve dos quatro cantos da terra. Shalom para você que me assiste através da sua tela. Seja bem-vindo à Biblioteca do Espírito, onde iremos falar sobre aquilo que o reino de Deus não revelou para nenhum homem, mas preparou para o seu coração. Vem comigo, minha irmã. Vamos orar, vamos nos conectar com o Espírito de Deus para que possamos mergulhar neste oceano da palavra da melhor forma, buscando a presença de Deus. Pai, obrigado por sua graça. Obrigado, meu Deus, por ser o nosso Deus. Pai, te louvamos por ser o nosso Criador. Meu Senhor, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, não nos desafia, Pai. Nos ensina, Pai. Não nos amedronte, Pai. Nos dê coragem para pregarmos a sua palavra e sermos libertos por ela. Toca, Pai, esta pessoa que me assiste agora. Toca, Pai, este servo de Deus, esta serva de Deus que deixou do seu tempo para buscar do conhecimento do alto. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha irmã, meu irmão, como eu havia dito, esta é a Biblioteca do Espírito. Eu sou Dimário, levantado pelo Senhor para pregar a palavra do Senhor na mais profunda revelação. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. O assunto que mudou o percurso ou a história da vida do homem na terra. Falo de Jesus Cristo. O que exatamente Jesus veio fazer na terra? Será que Jesus vinha morrer por nós somente? Será que Jesus vinha fazer milagres, andar sobre as águas? Qual era a real missão do menino Jesus que nasceu de Maria e de José para trazer a palavra e a salvação e a redenção para toda criatura que habita na terra? Vamos mergulhar a nossa palavra em Mateus 3. Mateus 3, hoje vamos ver Mateus 3 e Mateus 4. Nós iremos achar a nossa palavra hoje em Mateus 3 e Mateus 4. Aí onde o Senhor terá nos dirigido para falarmos. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 3, João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Volto a ler. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Capítulo 4, versículo 12 até 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso,
voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali. 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Pai, dai-nos entendimento da sua palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, meu irmão, a palavra que eu leio hoje é acerca da missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Se calhar você está se a perguntar: Mário, a missão de Jesus foi morrer por nós? Sim, foi morrer por nós. Mas se você for analisar a vida de Jesus, não era somente para morrer por nós. A missão de Cristo nunca foi morrer pelo povo. Mário, se a palavra diz que Deus deu o seu Filho amado ao mundo para que morresse pelo mundo, para que todo aquele que crê e cresce nele, não perecesse e não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, claramente. Mas a verdadeira missão de Jesus era evangelizar o reino dos céus. Deus, quando cria o primeiro homem, Adão, no jardim do Éden, era de apresentar o reino de Deus ao homem, à terra, mas através de um homem. Só que esse homem vacilou. Entenda que a missão de Deus, o plano, o propósito de Deus, nunca foi deixar o homem fora o seu conhecimento do reino dos céus. Nunca foi o propósito de Deus de fazer com que o homem não conheça o seu Criador. E onde é que o seu Criador habita? Deus nunca teve a intenção de excluir o homem daquilo que é seu. Jesus Cristo, quando vem à Terra, ele vem retificar o erro de Adão. Qual foi o erro? De não ter apresentado o reino dos céus à Terra. Se você for a ler no versículo 23, a palavra vai dizer assim, capítulo 23, capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Entenda uma coisa. E percorria Jesus toda a Galileia. Toda a Galileia. Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Nota que se a missão principal de Jesus fosse a morte, ele não teria pregado o evangelho. Ele teria vindo somente morrer por nós. Mas a verdadeira missão era que nós conheçamos de onde é que vem essa palavra, de onde é que vem o evangelho. Qual é o surgimento do evangelho? Qual é a fonte
fonte dessa palavra. Então Jesus vem evangelizar o reino dos céus. Ele vem nos mostrar a palavra de Deus. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, através de uma palavra. Então, Jesus veio nos trazer a explicação dessa palavra. De onde é que vem essa palavra? É por isso a missão de Jesus era pregar o reino dos céus. Olha o que ele diz no versículo 17. Olha o que João Batista diz no versículo 2 do capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Verso 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 17 do capítulo 4. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, minha irmã, você entende que a missão de todo servo de Deus, de todo aquele que foi trago à terra, não é de mostrar o poder, não é de mostrar às pessoas que foram escolhidos, não. É de pregar o reino dos céus. Não pregar a terra. E não pregar a palavra dos homens. Não pregar a palavra dos teólogos, filósofos. Não amar a filosofia do homem, mas sim a filosofia de Deus. Qual é essa filosofia de Deus? O reino dos céus. Termos o conhecimento do reino dos céus. Porventura, existe um filho feliz que não conhece a casa do seu pai? Não. Então, a missão de Jesus vem nos mostrar que a palavra de Deus, ela é a primeira coisa que deve vir nas nossas vidas. Evangelizar o reino dos céus. Pregar o reino de Deus. A terra já está cheia das coisas da terra. Ela não precisa de ser pregada, porque nós já vivemos na terra. Mas para onde é que nós vamos depois de passarmos nessa terra? Será que nós conhecemos para onde nós vamos? Antes de você ir a um determinado sítio, há pessoas que dão características e semelhanças daquele sítio. Não. A casa dele é vermelha, tem um portão azul, tem uma garagem e tem um carro lá dentro. Essa descrição. Então Jesus pregando o reino dos céus por toda a terra, ele estava a nos dar a descrição do evangelho do reino. Ele estava a nos dar a descrição do reino dos céus. O verdadeiro propósito de Deus, quando levanta os seus servos, é deles pregarem o reino de Deus. É deles pregarem o arrependimento primeiro. E esse arrependimento estará acompanhado com a evangelização do reino dos céus. Falo de novo. A missão de Deus na nossa vida, a missão do Pai na nossa vida, a missão do Espírito Santo, a missão da graça, do dom que Deus nos dá,
é de nós pregarmos o reino de Deus. Como é que nós vamos pregar o reino de Deus, mãe? Deus nos dá poder, Deus nos dá primeiro a sua palavra, o conhecimento da sua palavra. Somos inspirados por essa palavra. Escuta, verso 23 do capítulo 4. E percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Se Jesus ensinava é porque ele tinha conhecimento. É porque ele estudava essa palavra. Pedia para que o Espírito Santo lhe enchesse e fosse inspirado por essa palavra, para que pudesse pregar. Você não vai pregar uma coisa que você não conhece. Todo aquele que prega alguma coisa é porque tem um conhecimento dessa coisa. Então Jesus Cristo pregou o reino dos céus porque tinha o conhecimento do reino dos céus. Tem um conhecimento do reino dos céus. Evangelizava o reino dos céus para que o povo se arrependesse, para que o povo conhecesse o verdadeiro propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus hoje na tua vida? Qual é o propósito de Cristo na tua vida hoje? O que Deus quer fazer contigo? Porventura Deus não te levantou para que você pregue a palavra dele? Pregue o arrependimento? Deus te levantou com uma missão. Deus te levantou com um propósito. Este é o propósito. Nota que quando Deus levanta todos os servos, ele levanta com uma certa doutrina, com um certo mandamento, para que eles conheçam o pensamento de Deus. Qual é o real pensamento de Deus? Será que Deus nunca quis que nós o conhecêssemos? Não. Deus levantou Abraão e se revelou a Abraão. E queria se revelar mais a Abraão. Deus levantou outros servos de Deus. Moisés deu mandamentos. Arão, Josué, José, Jacó, Isaac, Abraão. Todos aqueles que Deus levantava, ele dava um mandamento, dava uma palavra. E essa palavra é o reino dos céus. Essa palavra é o reino dos céus. Quando você for a entender a missão de Deus, da palavra de Deus, o Senhor Deus irá abrir o seu entendimento para você evangelizar o reino de Deus. Não existe a coisa mais bela do que evangelizar o reino de Deus. Então, Jesus nos mostra isso. É evangelizar o reino de Deus. É por isso que ele disse na multiplicação dos pães. O povo lhe seguia. E Jesus, de uma forma irônica, disse: por que vós me segues? Por que estão a me seguir? Por que vocês estão sempre me colando, me perseguindo? Para onde eu vou, vocês também vão. Então eles disseram: não, nós queremos ouvir de ti. E Jesus disse: não, vocês me seguem por causa do pão que eu multipliquei, do peixe que eu multipliquei. Mas Jesus disse: isso não vos fará coisa alguma. Maior do que todas estas coisas é a palavra do Senhor. É por isso que ele vai dizer: o homem não viverá somente do pão, mas de toda palavra que sair da boca de Deus.
que é esse evangelho do reino. Toda palavra que sair da boca de Deus, que é o evangelho do reino. Então esse evangelho do reino é a palavra de Deus. Vamos fugir, vamos até João. Vamos até João para nós vermos. Pega a sua palavra e vamos ver aqui em João o que é que o Senhor fala. No princípio, João 1, capítulo 1. No princípio era o verbo. Palavra. Palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Deixa eu ver aqui na minha outra versão bíblica o que ela fala. Deixa eu ver aqui o que ela fala. O que ela fala. No princípio, João 1, capítulo 1. No princípio era a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Se você for a pegar outros versículos, outras versões bíblicas, você vai entender que é tudo a mesma coisa. É a palavra. Deixa eu te abrir aqui, nesta minha outra Bíblia. Você vai entender que a missão de Cristo era a palavra. Olha o que diz. João 1, capítulo 1. João capítulo 1. Almighty Jesus. João capítulo 1. O que diz aqui? Vamos ver. João capítulo 1. João capítulo 1. No princípio já existia o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Tudo diz que o verbo era Deus. Então esse evangelho é Deus. Então a missão de Jesus era pregar Deus. Pregar o verbo de Deus. Pregar a palavra de Deus. Essa era a missão de Jesus. Essa é a nossa missão como servos de Deus. Como chamados e escolhidos de Deus. É de nós pregarmos arrependimento e pregarmos a palavra de Deus. Como é que nós vamos pregar, mãe? Vamos nos conectar com a palavra. Vamos nos conectar com o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Ele. O verbo é Deus. Então, pregue a palavra. Pregue o evangelho. Pregue o arrependimento. Vamos pregar o reino dos céus. Ide por toda a terra. Pregai o evangelho do reino. Pregai o quê? O evangelho do reino. Ide por toda a terra. Ide por toda a terra. Pregai o evangelho do reino. Não ide por toda a terra, faça milagres. Não, isso é o complemento da palavra. O que nós temos que entender aqui é o propósito e o complemento do propósito. Todas as coisas têm complementos. O complemento do pregar a palavra do Senhor, do pregar o arrependimento, é milagres, cura, profecia, demonstração de poder, revelação.
Mas quando nós pregamos a mente de Deus, que é o evangelho dele, o reino dele, nós alcançamos almas. Por quê? Posso te curar, mas a cura, ela não fará o mesmo efeito da palavra. Por quê? A palavra é Deus. Então, se eu prego a palavra, eu estou a plantar Deus na tua vida. Se eu prego a palavra, eu estou a plantar uma semente do reino em ti, que vai germinar frutos. E esses frutos te farão conhecer mais o seu reino. Eu espero que você, minha irmã, tenha entendido essa palavra. Tenha depositado a sua fé nessa palavra. Jesus Cristo é a palavra. O Espírito Santo é a palavra. Deus é a palavra. Que Deus te abençoe, que esta palavra venha mudar a sua vida. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, por ter nos acompanhado nessa palavra. Seja louvado, seja glorificado, porque o Senhor disse: ide e pregai a palavra por toda a terra. Hoje, Pai, pregamos a palavra. Mostra o caminho aos teus servos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde, minha irmã. Nos vemos numa próxima oportunidade. Deixa o teu like, o teu gosto no meu canal. Subscreva-se e compartilha esta palavra com milhares e milhares de almas que precisam do conhecimento e do entendimento de Deus. Deus te abençoe e nos vemos lá. Shalom, shalom, shalom.